Alô pessoal, vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Mês de dezembro, chegando o verão. Ah, como esperado, ainda vai dar muito o que falar. O filme Get Back, The Beatles Get Back, né? Vai ter muito o que falar, porque é um documentário, né? Então tem vários detalhes ali para você debater e ficar pensando e tal. Apesar que muitos fãs queriam mesmo ver eles tocando, né? Pois bem, então vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles, de 5 a 11 de dezembro de 2021. A primeira matéria, Peter Jackson conta como foi restaurar o som e a filmagem dos Beatles. Houve vários obstáculos que Get Back de Peter Jackson teve de superar antes que o documentário de 8 horas pudesse estrear na Disney Plus, incluindo persuadir os membros sobreviventes dos Beatles a aprovar essa busca e examinar 150 horas de áudio e quase 60 horas de filmes antigos, e em seguida restaurar essa filmagem delicada e em qualidade cristalina. E realmente tem que tirar o chapéu. Realmente a qualidade da imagem está lá, a foto para mostrar o antes e o depois, né? Como era antes e depois depois. Com esse documentário ficamos limitados ao filme que foi rodado para nós há 50 anos, explica o editor Jabez Olsen em um clipe exclusivo, também está lá na página do Diário dos Beatles, sobre Get Back. Eles mergulham nos detalhes da restauração das imagens de arquivo do documentário Let It Be 1970. Em 1969, aquele estoque de filmes parecia bastante volumoso e tinha uma aparência desaturada e bastante grossa e granulada. Tivemos que olhar para cada cena, um close-up, uma foto ampla, e que tipo de cores tem nele, está granulado, disse Jabez Olsen. Um dos objetivos era tentar restaurá-lo, fazer com que parecesse o mais natural possível, disse Peter Jackson. De repente, as cores eram simplesmente inacreditáveis. As pessoas disseram: então, como é que você fez aparecer todas aquelas cores, né? E eu disse: pô, não fizemos as cores, elas estavam lá. Em seguida foi o som, que é o mais interessante, né? Para mim, a restauração do som é a coisa mais emocionante. Fizemos grandes descobertas em áudio. Desenvolvemos um sistema de aprendizagem máquina no qual ensinamos como soa uma guitarra, como soa um baixo e como soa uma voz. Na verdade, ensinamos ao computador como soa e como soa o John. Então podemos pegar essas trilhas mono e dividir todos os instrumentos, podemos apenas ouvir os vocais, as guitarras. Você vê Ringo batendo a bateria ao fundo, mas não ouve a bateria. Isso nos permite remixar de forma realmente limpa. Esse aqui foi interessante. Imagina se a gente pega o áudio que é mono, aí o computador separa. Opa, vou separar aqui só a voz do Paul, só a voz do George, só a voz do John, do Ringo. Agora vou separar só a guitarra, só baixo, né, as guitarras e tal. Deixa eu ver aqui. Agora vou separar a bateria do Ringo. Deixa eu ver. Dá para separar os pratos, agora o bumbo, e tal, o contratempo e tal. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar cada coisa dessa numa mesa. E aí você fica mixando. Tipo, né, aí fica mais audível, fica mais claro para você escutar cada coisa, né? Quer dizer, fantástico o que eles fizeram. Continuando o que o Peter Jackson falou, nós suspeitamos que às vezes, se eles quisessem ter uma pequena conversa em particular, eles tocavam suas guitarras um pouco mais alto, só para abafar suas pequenas conversas secretas. Aí ele falou: agora elas não estão mais abafadas. Quer dizer, legal, né? Realmente sensacional o trabalho que foi feito. Realmente tem que tirar o chapéu. Outra matéria. Paul McCartney fala sobre as garotas que seguiam os Beatles.
Tinha algo, não era só cigarro, tinha umas chamadas groups, né, que é aquelas que era aficionado pela banda e seguiam, né, para onde fosse, né. Paul McCartney é um homem casado e feliz, enquanto ainda era membro dos Beatles. McCartney se casou com Linda McCartney e eles ficaram juntos até sua morte. Agora, Paul McCartney é casado com Nancy Shevell desde 2011. Houve um tempo, porém, que as rodas de fãs gritando pelos Beatles eram empolgantes para o jovem Paul. McCartney falou com o Terry Gross no podcast Freshware em 3 de novembro, quando Gross perguntou ao Paul McCartney diretamente sobre as mulheres se jogando nos Beatles e ele não reclamou. Gross citou uma passagem do livro The Lyrics. O erotismo foi a força motriz por trás de tudo que fiz. Está escrito no livro falado pelo Paul McCartney. Isso é o que está por trás de muitas canções dessas de canções de amor. Aí Paul McCartney falou: foi muito reconfortante, Terry. Disse Paul McCartney ao apresentador do Freshware com uma risada. Foi muito maravilhoso e foi tipo, uau, olha só, finalmente estamos chamando a atenção e todas essas garotas parecem realmente gostar de nós. Nós nunca experimentamos isso. Se você tiver uma sorte, haverá uma garota na rua que pode vagamente gostar de você ou algo assim, mas de repente a coisa enlouqueceu. Devo dizer que adoramos. A verdade é que você tinha 4 rapazes em Liverpool procurando uma namorada, disse Paul, e procurando por sexo, isso e em sua vida privada. A verdade é que você não tinha muito sucesso, e você tem que se lembrar que também do período. Isso foi uma espécie de pós-Segunda Guerra Mundial em Liverpool. Então não estava apenas atingindo Londres ainda. Éramos como a maioria dos jovens. Só queríamos ter uma namorada, porque quando criança não éramos aparentemente muito atraentes. Foi oposto para nós. Suponho que à medida que nós nos tornamos mais populares, as garotas começaram a gritar e outras coisas para dizer a verdade, mas simplesmente gostamos. Um pouco continuando, foi a realização de todos os nossos sonhos. Essa ideia de que o erotismo está por trás de muito do que escrevemos parece mais importante quando você realmente a cita. Realmente eram apenas jovens tentando transar, como os americanos diriam. Bem, outra matéria. Semana de mais aniversário. Outro, né? Dezembro sempre tem. Os Beatles gostavam muito de lançar, é óbvio, né? Não tem melhor época de lançar álbum do que perto do Natal, né? Então, outro aniversário, agora de um álbum clássico do Paul McCartney, primeiro do Wings, primeiro da banda que ele tinha formado. O álbum Wildlife do Wings completa 50 anos. Wildlife é o álbum de estreia do Wings. Paul e Linda McCartney tinham trabalhado com o baterista Dennis Sweat em seu álbum anterior, Run, e eles acrescentaram Daddy Lane, o ex-líder do Mood Blues, para o trio para se tornar o Wings. Com um novo conjunto de músicas de Paul, em agosto de 1971, a recente formada banda Wings gravou seu álbum de estreia em um pouco mais de uma semana, com a mentalidade de que tinha que ser imediato e primitivo. Realmente, o som da banda é bem cru, bem primitivo mesmo, a fim de capturar o frescor e a vitalidade de uma gravação em estúdio ao vivo. 5 das 8 músicas foram gravadas num único take. Paul McCartney viria a aceitar a agenda de gravação rápida de Bob Dylan como uma inspiração para isso. O álbum foi ensaiado no estúdio de Paul McCartney, gravado na Escócia, num estúdio apelidado Rudd Studios. Paul e Linda tinham usado para fazer demos que seriam usados nos álbuns Wildlife até Drive Rain. Você vê, esse estúdio foi usado até mais tarde. Gravado no Abbey Road Studios com Tony Clark na engenharia. Paul pode ser ouvido dizendo "Take it, Tony" no início de Mumbo, quer dizer, quando abre a primeira música mesmo, já abre e já se escuta.
No álbum promocional The Complete Audio Guide to Alan Parsons Project, Alan Parsons, que já tinha trabalhado no Let It Be, né, discute como ele fez uma mixagem em I'm Your Singer que Paul gostava tanto. Ele foi usado para a mixagem final do álbum. Tem bastante informação lá sobre o álbum. Lançamento, né? Depois de uma festa anunciando a formação da banda em novembro de 1971, o I Live foi lançado em 7 de dezembro de 1971 com a reação da crítica comercial morna. É um disco bom. É um disco bom, para quem eu gosto muito dos trabalhos quando o Paul faz aqui trabalho mais cru, né? Houve o super relançamento, além de nomear as faixas previamente escondidas, a versão em CD original acrescentou All Woman All Why, lado B de Another Day, e Mary Had a Little Lamb e Little Woman Love. Em 1993, o álbum foi remasterizado da série Paul McCartney Collection e ganhou como bônus os singles Give It a Lamb Back to the Iris e Mary Had a Little Lamb, como os lados B de Little Woman Love e Mama's Little Girl. Em 2018 saiu a caixa Wildlife, né? Como parte mais outra coleção do Paul McCartney, e as faixas bônus incluíam o single Give It a Lamb Back to the Heart e seu lado B instrumental, edição do single promocional de Love Strange e uma série de demos caseiras e outtakes de estúdio, incluindo performances caseiras não editadas de Big Bop e Hey Diddley, lançado anteriormente no X-Pan Hits and History, que é uma coletânea, e junto com a caixa veio um DVD com cenas dele na Escócia, tocando violão, essas músicas, ensaios, um dos primeiros ensaios do Wings, e um outro ensaio da Give It a Lamb Back to the Iris. Outra matéria, semana também marcada em mais aniversário, apesar que isso nem é para comemorar, mas é bastante da gente lembrar do assassinato do John Lennon por um psicopata maluco, né? Que prefiro não mencionar o nome, nem comentar muito, mas é triste, né, a gente lembrar, né, e tal, da forma como John foi morto, né? E o pior, né, o John, no dia que ele morreu, ele tinha saído do carro e falou pra Yoko: ó, a gente já vai jantar, mas eu primeiro quero subir e dar um beijo de boa noite no chão. No que ele passou, tomou um tiro e morreu. Quer dizer, triste, né? Pois bem, outra matéria em lembrança do John. John Lennon usou uma música de Harry Nilsson como inspiração para Nine Dream. John fez mais do que engolir Brand Alexis, que é uma bebida, e zombar dos Small Brothers durante seu fim de semana perdido. Isso aí foi com aquela briga no Troubadour, que é uma casa de Los Angeles, onde o John e o Harry Nilsson encheram os cornos, beberam pra caramba de uma bebida lá forte pra caramba. Aí deu confusão, mas no outro dia o Harry Nilsson e o John, você vê como o John era bem humano, ele reconhecia os erros dele. Ele foi até lá, viu que fez besteira, levou flores, pediu desculpa e tudo. Embora Lennon tenha considerado o álbum um tanto deprimente, que é o One the Bridges, quanto ao humor, o LP produzido por ele mesmo se destaca por um ótimo trabalho. Se você caminhar pela escuridão de Scare, em menor grau, Going Down of Love, você até encontrará algumas músicas indiscutíveis, belas, mas sem dúvida também uma das que eu mais gosto, é a clássica do Nine Dream, está entre eles.
Ao compor essa faixa, Lennon voltou a produzir o trabalho que fez em Pussycat. Ele foi produtor de um disco do Harry Nilsson chamado Pussycat. Como o Harry Nilsson deu um trabalho tremendo, John, até nisso, no disco. O lançamento de 1974 de seu amigo de bebida, Harry Nilsson. Durante essas sessões, Lennon veio com um forte arranjo para cover de Nilsson para a música Many Rivers to Cross, de Jimmy Cliff, que é realmente uma ótima faixa, né? Lennon construiu isso para o seu segundo single, All the Bridges. A Lennon falando: eu escrevi Nine Dream em torno do arranjo de cordas que escrevi para Many Rivers to Cross, disse Lennon em uma entrevista. E era uma melodia tão boa nas cordas que eu apenas escrevi palavras para o arranjo de cordas. Um tipo de coisa psicodélica e onírica. Quando essas palavras, junto com algumas frases poéticas através das árvores sussurradas pelo calor, Lennon usou uma frase sem sentido repetida para o refrão: Abahuacaua posse posse. Quer dizer, realmente muita gente, durante anos a gente sempre escutou: isso aqui deve ser alguma coisa, disso e daquilo e tal, que eu nem vou repetir. Mas na verdade é um troço sem sentido. John era um especialista em criar palavras assim para soar. Por exemplo, I'm the World não tem sentido nenhum. É uma música sem sentido nenhum. É uma música criada só para sonora, né? Ele pegou umas palavras lá, jogou e pronto, como ele sempre fazia, como fez muitas músicas dos Beatles. A May Pay, que era a namorada da época, falou: ele não tinha ideia do que significava, mas achou que parecia lindo. John arranjou as cordas de uma maneira que a música realmente parecia um sonho. O arranjo de cordas, tá lá as duas faixas nessa postagem, nessa matéria lá no blog, no Diário dos Beatles. Se você escutar a versão Many Rivers to Cross, produzida pelo John, pro Harry Nilsson, você vai perceber identificação perfeita, totalmente, uma tremenda identificação com a Nine Dream, praticamente perfeita. Nine Dream não atingiu o primeiro lugar com o single principal de On the Bridges, mas ainda assim teve uma exibição forte. Em fevereiro de 1975, atingiu seu pico, apropriadamente na 9ª posição nas paradas pop da Billboard. Outra matéria, voltando de novo, eu tô dizendo que ainda vamos falar bastante desse filme Get Back. Esse filme The Beatles Get Back foi assistido por mais de 230 milhões de pessoas, entende? Então bota aí várias faixas etárias, desde criança, adolescente, idoso, cachorro, todo mundo. O filme foi bem construído e tal. Ele é longo, 8 horas, sim, mas o Peter Jackson construiu. Ele quis documentar para mostrar, olha, como foi o período e tal. E o resultado do filme foi ótimo, não só para os Beatles, e não só também para o filme, para o Peter Jackson, mas também para um álbum. Let It Be dos Beatles chega ao primeiro lugar nos melhores álbuns de rock da Billboard. Com o sucesso do filme The Beatles Get Back na Disney, o álbum Let It Be subiu do 10º lugar para o topo da parada de álbuns de rock da Billboard pela primeira vez. É a 5ª vez que um álbum dos Beatles chega ao topo das paradas, após o álbum Love em 2007, lançado em 2006, mas entrou na parada Billboard em 2007. Mais o Live at BBC Volume 2 em 2009 e 2 títulos que alcançaram o ápice após seu 50º aniversário das reedições expandidas: Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band em 2017 e Abbey Road em 2019, que ambos também chegaram em primeiro. Estranha a matéria não falar do primeiro lugar do álbum branco, ele também foi em primeiro lugar. Let It Be também subiu
da posição 80 para o 19º na Billboard 200. 21º para o 6º na parada de vendas de álbuns após sua reedição em 15 de outubro de edições de luxo. Isso o levou para a Billboard 200 antes do lançamento do documentário em 5º lugar. A parada do Reino Unido em 2º e o top 3 em todos os lugares, na Austrália, a Irlanda, da Espanha, Suíça. A chegada da tão esperada série dirigida por Peter Jackson também ajudou o álbum a subir de volta na parada de álbuns oficiais da posição 63 para a 22ª do Reino Unido. E não para aí, tem mais. A Billboard relata que 2 das canções mais amadas do Let It Be estão na parada Hot Rock and Alternative Song. Let It Be está no número 16 e Get Back no número 23. Eles também estão na parada Rock Digital Song Sales, no números 13 e 11. E no último gráfico também mostra mais 2 faixas favoritas, Two of Us na posição 20 e Don't Let Me Down na posição 22. Outros lançamentos posteriores dos Beatles com bom desempenho no top rock ambos são Abbey Road, que foi do 9º para o 3º. A primeira compilação no 26º lugar, e The Beatles, o álbum conhecido como o álbum branco, na posição 45. No Reino Unido, a coletânea 1 foi da posição 57 para a posição 37. Abbey Road entrou novamente na posição 69 e a coleção 1967 a 70, lançada em 73, de capa azul, reaparece na posição 100. Enquanto isso, na parada de álbuns de vinil no Reino Unido, Abbey Road subiu da posição 37 para o 23º e Let It Be retornou à posição 24º. Só para lembrar, é uma banda que já terminou há mais de 50 anos, hein? Você vê como é que é a força da banda, né? Outra matéria, mais aniversário de um álbum, outro do Paul McCartney, outro do Wings, o clássico álbum ao vivo. O álbum Wings of America completa 45 anos. Tremendo disco, né? Ótimo, né? Como sempre, o Paul sempre generoso no baixo, né? Bem alto. Ótimo disco. Wings of America é o 6º álbum do Wings e seu único álbum ao vivo. Em sua versão inicial era um álbum triplo, incluía um pôster da banda. Foi lançado em 10 de dezembro de 1976. Originalmente, Wings of America era para ser um conjunto de 2 discos, mas esse foi repensado devido ao sucesso de um bootleg na época chamado Wings from the Wings, lançado triplo em homenagem ao bicentenário da independência dos Estados Unidos, onde os discos eram vermelho, branco e azul, gravado em 23 de junho de 1976 no The Forum, em Inglewood, Califórnia. Isso fez com que McCartney refizesse o lançamento oficial como um conjunto de 3 discos que cobriam todo o show, incluindo Go Now, o clássico de Daddy Lane na época do Modern Blues. Fantástica essa música. Essa canção foi executada somente dias 21 a 23 de junho de 1976 no The Forum. Compilados a partir de todos os shows gravados da turnê Wings of America naquela primavera, o álbum foi um sucesso, alcançando o 1º lugar nos Estados Unidos no início de 1977, o último em um trecho de 5 álbuns consecutivos número 1 para o Wings, e em 8º lugar no Reino Unido, e venda de vários milhões de cópias. Lembrando que na época também o que ajudou muito na turnê e esse disco, tinha saído em 76 o álbum pela Capitol Rock and Roll Music, aquele que é a capa desenhada, né? John odiava aquele disco, odiava a capa. Chegou a mandar uma carta pra Capitol criticando, que bosta de capa essa, não sei o que, criticando, pô, você tá fazendo piada com nós e tal. Mas o disco Rock and Roll Music, que era uma coletânea dos Beatles, lançado em 76, foi um sucesso no mercado americano. E o Paul jogou uma turnê, foi sucesso a turnê,
Foi sucesso o álbum Wings Below the Sound, foi sucesso o single Sea Love Songs. Aí lançou, no final de 76, lançou logo Wings of America, sucesso. Então, é o momento certo, na hora certa, né? Wings of America foi reeditado como um CD duplo em 1984 pela Columbia Records. Apesar de poucas cópias foram feitas desde que poucas pessoas tinham aparelho de CD em 84. E logo McCartney deixaria a Columbia para ir para a Capitol Records. O CD duplo da Columbia quer dizer, é bem raro. É bem raro, é mais difícil de achar. Mas a Toshiba Mai do Japão restabeleceu o formato 3 discos. Em 14 de abril de 2008, o álbum foi lançado como um download digital em ambos, o iTunes e Amazon, e foi retirado por algum tempo para site de música digital em 2010 e 2011. Em agosto de 2011 está disponível para venda no iTunes, e tal. Em 2013 o álbum foi relançado e remasterizado em vários formatos, até em uma edição de luxo, junto com o filme Rock Show em DVD e Blu-ray. Eu tenho essa caixa do Wings of America, mas é pesada pra caramba, meu amigo. Vocês não têm ideia como é pesada. O Paul McCartney adora caprichar na arte gráfica, né? Aí você vai querer escutar as faixas, pô, deixa eu ver o que tem de outtake. Legal e tal, tem um show de Wembley, tem um DVD e tal, não sei o que. Mas ele exagera na parte gráfica. O Wings of America então bateu o recorde. A caixa é pesada. Se cair no pé, destrói o pé. Só pra tu ver. É muito pesada a caixa. Pra alegria, né, da receita, né? Curiosidades do álbum. Nesse álbum, Paul alterou as ordens das músicas dos Beatles para McCartney e Lennon. Uma coisa que ele sempre brigou com a Yoko. Ele não aceitava ser Lennon e McCartney. Ele queria que fosse McCartney e Lennon. Ego, né? Típico de uma pessoa egocêntrica, né? Na contracapa, onde estão os créditos das músicas The Long and Winding Road, está escrito somente McCartney. Repito, uma pessoa egocêntrica é assim. Para a parte dos Estados Unidos da turnê, um avião especialmente fretado tinha escrito Wings of America, pintado sobre a sua fuselagem, com os custos de frete aéreo vindo para $7.000. $7.000 para a época era muito dinheiro. Então, quase 13 toneladas de equipamentos, incluindo 37 guitarras, foram transportados em 3 caminhões articulados em toda a América. Os 3 caminhões já haviam escrito Wings of America, estampado em seus telhados. Paul McCartney, até recentemente, até o último show, ele aumentou isso mais. Agora são muito mais caminhões, são muito mais funcionários, é um troço enorme. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana, né, do Diário dos Beatles, de 5 a 11 de dezembro de 2021. Uma notícia que é só, por enquanto, rumores, tá? Rumores. Que Paul McCartney pode estar trabalhando e preparando uma turnê para o próximo ano. Paul McCartney quer dizer voltar a fazer turnê. Provavelmente pode apostar que vai ser, em primeiro lugar vai ser nos Estados Unidos. Mas vamos aguardar. Por enquanto é rumores e tal. Como o Ringo também. O Ringo falou que não sabe e tal. Mas, pois bem. Sobre o filme The Beatles Get Back, está se fazendo a festa, né, de bootlegs. O que tem de bootlegs aí aparecendo na internet, a venda e tal. Só para lembrar o pessoal, esse filme pode apostar que vai sair. Não se sabe quando, mas vai sair em DVD oficial. E eu acredito que deve ter mais alguns extras, algumas coisas assim. Então, o pessoal que está comprando bootleg, essas coisas e tal, esse filme vai sair oficialmente e tal, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos
Abraços a todos, até a próxima com o Diário dos Beatles. Valeu, um abraço.